O tema da palestra, que não é palestra, vamos fazer uma roda, né, de conversa, que é muito melhor, que é o câncer de mama e do colo do útero. Nesse mês de outubro, a gente comemora o Outubro Rosa, que foi criado como um mês de conscientização para principalmente para o câncer de mama. Aconteceu a primeira vez em 90, em Nova York, em que criaram a corrida de rua, que era um tema sobre a cura, né? Então, para chamar atenção para a cura do câncer, conseguir fundos, né? E a partir daí ela acontece anualmente, ainda hoje. Em 97, outras 2 cidades americanas abraçaram também essa causa, e depois todo mundo, né? Então, criou-se o mês de outubro como mês de conscientização, usando a cor rosa, que é muito ligado, né, ao feminino, assim como o azul, que vou lembrar que vem aí o Novembro Azul. Então, estamos aqui para falar sobre esse tema, né? Câncer de mama e do colo do útero. Pode passar, por favor. Então, o que é o câncer? Na verdade, essa palavra câncer, né, que dá tanto medo de ouvir, é uma palavra latina, mas ela veio do grego. Carnicos, que é o quê? Caranguejo. Aí a gente vê como ele se parece, principalmente no câncer de mama. Eu trouxe até a figura, se vocês olharem ali, o caranguejo, né, que está ali à nossa direita, e o câncer aqui, como é a célula cancerosa, como ela lembra um caranguejo, principalmente no câncer de mama. Por quê? Os vasozinhos que ficam em torno do tumor lembram muito ali aquelas perninhas do caranguejo. Assim também como uma capacidade que tem de invadir as outras células. Então, por isso, talvez, não sei se alguém sabia, essa palavra, esse nome de câncer. Pode passar. Então, o que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma multiplicação desordenada de uma célula anteriormente normal, e que, por alguma mutação, de alguma maneira, ela tem essa mutação e começa a crescer desordenadamente, gerando ali um tumor. E o câncer de mama, a gente sabe, ali eu trouxe até uma figura da estrutura da mama, e é muito importante que a gente vai falar ali, do lado aqui esquerdo, a gente tem os lobos mamários, que também ali em cima tem um tumor, mostrando onde é que ele se localiza, principalmente na mama. E aí, ali, naquela região, é onde são produzidos o leite, na amamentação. E no canalzinho fininho, que são os ductos, é onde é drenado o leite, e também, no caso do câncer, é drenado, por isso que um dos sintomas que nós vamos ver é uma secreção mamilar. Então, é muito importante, que daí a gente já lembra de dizer que a amamentação é super importante, que enquanto a mulher está amamentando, aquela célula, ela não está se multiplicando também e podendo fazer essa mutação. Então, a amamentação, a gente já deixa aqui que é um fator importante, um fator protetor para o câncer de mama. Então, qual a importância dele? Ele é o câncer que mais nos mata, né? Mulheres. Ele é o 5º no mundo, né? Tipo de cânceres, é o 2º no Brasil que mais mata mulheres. Ele só perde para o câncer de pele, porque nós somos num país tropical, né? Pelo câncer de pele, não melanoma. E então, daí a importância de se falar sobre ele. Pode mudar, por favor. Então, ali acho que é a epidemiologia. E aí diz o seguinte, que a cada 20 segundos, uma mulher recebe o diagnóstico de câncer. A cada 69 segundos, uma dessas mulheres vai morrer por conta desse diagnóstico. Isso no mundo. E a cada 30 mulheres por dia no Brasil vão receber esse diagnóstico por dia. E muitas delas no estágio bem avançado da doença, o que é triste, né? Porque exatamente a proposta desse Outubro Rosa é falar sobre o rastreamento e o diagnóstico precoce, que com esse rastreamento e diagnóstico precoce, essas mortes podem ser evitadas muito, mas muito mesmo, porque se detecta no início, de cada 100 mulheres, 95 receber o diagnóstico vão poder ficar curadas, mais do que 95 até um pouco hoje em dia. Então, daí essa importância. Então, nós falamos do que é. Agora nós vamos falar sobre o que causa o câncer. É multifatorial, né? Então,
nós temos as causas que a gente chama de evitáveis, as não evitáveis, e nós temos ali os fatores genéticos, hereditários, esses a gente não tem como mudar, né? Porque eles são herança. Mas nós temos também os fatores hormonais, e aí vamos para os fatores ambientais e comportamentais. Esse a gente pode mudar. E essa é a razão de eu estar aqui também para falar, porque Deus é tão bom que esses que nós não podemos mudar, esses 10%, esses, a grande maioria, que são os outros 2/3, está nas nossas mãos. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar. É isso que tem que ficar. Eu vou falar de cada um, mas eu quero que a gente sempre guarde isso, que os outros 60% Deus deixou em nossas mãos, evitar, diminuir bastante esse risco. Então, vamos lá para os 10%, que são genético-hereditários. Qual é o fator de risco aí? É ter irmã, mãe, tia, avó, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de mama, e mais ainda se for antes dos 50 anos de idade. Esse é um fator de alto risco para se ter câncer de mama. Ter uma mutação, existe um gene que chama BRCA1 e BRCA2. Todas nós mulheres temos na mama, normal. Quando ele, por algum motivo, sofre uma mutação, e o que acontece? Ele pode causar um tipo de câncer muito agressivo, tanto de mama quanto de ovário. Inclusive, acho que a maioria aqui sabe a história daquela atriz, Angelina Jolie, que é americana, que retirou, fez uma cirurgia que chama cirurgia profilática. Ela retirou as 2 mamas, porque a mãe dela tinha esse gene aí, né? O BRCA1 e o BRCA2, mas aí era numa expressão de câncer de ovário. E sofreu muito. Então, ela fez o exame, que é um teste, né, genético, e ela descobriu que ela também tinha síndrome. Então, em conversa, com a chance de ter um câncer de mama de 80%. E aí ela decidiu, junto com o médico dela, lá, a fazer essa cirurgia que se chama cirurgia profilática, mastectomia profilática. Retirou as 2 mamas, provavelmente deve ter retirado o ovário também, porque ela tinha uma chance de 50%, ela e qualquer uma pessoa que possua essa mutação do BRCA1 aí. Então, ainda bem que ele é só de 5% a 10%, né? Mas aí, estando presente, ele é um fator de risco muito importante. O outro é homens. Homem pode ter câncer de mama? Pode, mas é muito raro. Até porque o tecido mamário masculino é pouco, né? Quase não se tem. E também a questão hormonal. Mas, em um homem tendo um câncer de mama na família, o que acontece? Aquelas mulheres daquela família têm um risco alto de desenvolver, porque normalmente está associado com esse danadinho aí, BRCA1 e BRCA2, com uma síndrome genética. Então, essas mulheres que, porventura, têm um caso de câncer de mama masculino, têm que ser rastreadas, provavelmente até fazer esse teste, porque o que acontece com quem tem? O teste é caro, tá, gente? Muito caro mesmo, deve estar em torno de uns R$9.000, eu acho. Mas aí, o que acontece? Como ela pode rastrear? Vai fazendo um acompanhamento com mamografia, aí tem que diminuir mesmo o tempo, né? Com a mamografia, em muitos casos se faz até a ressonância acompanhando, e também o exame clínico que ela tem que fazer, que normalmente para uma mulher sem esse alto risco seria anual, ela vai ter que fazer trimestral. Por isso que muitas vezes se opta pela retirada. Mas ainda bem que é raro, tá? Mas a gente tem que saber que ele existe, e em existindo, tem que estar atento. E o outro ali é a história de câncer de ovário, também por isso, né, que eles estão muito relacionados, eles são os cânceres hormônio dependentes, que a gente chama. Então, esses são os 10% que a gente não tem como mexer, porque, né, foi herdado. Aí nós temos ali os outros fatores que a gente chama também de hormonal. Ter menstruado muito cedo é um risco muito grande para nós. Por quê? Porque a gente fica exposta bem tempo, né? Aquele ciclo de todo mês, daqueles hormônios que proliferam. Então, menstruar muito cedo, a menopausa tardia, pelo mesmo motivo. Ter filhos após os 30, tudo pelo mesmo motivo, pelo longo tempo que a gente tem ali sem, né, ovulando, né? Estou fazendo aquele ciclo ovulatório, não ter amamentado, como eu disse, ali no início eu mostrei aquela figura, né, onde ele se localiza,
exatamente naquelas células produtoras, onde tem naquela região produtora do nosso leite, né? E aí não ter amamentado, eu vou ficar aquele tempo que normalmente uma mulher amamenta, ela pelo menos ela está protegida. É um grande fator de risco mesmo, sabe? Então, amamentar é um fator de proteção importante, olha lá naquelas células mesmo. Então, esses são os fatores de risco que não são tão evitáveis. Outra coisa é a idade. Quanto mais a gente envelhece, né, a gente vai envelhecendo. Passou dos 30, quando a gente começa a chegar nos ENTA, né, que a gente chama, 40, 50, aumenta o risco mesmo, é natural para todo tipo de câncer. E por câncer de mama também não é diferente. Então, idade é uma coisa que não tem como mexer, ok? Assim como esses outros sim, que a gente falou. Então, onde que estão os outros 60 aí que a gente pode mexer? Aí está numa coisa simples, que vai servir muito para o câncer de mama. Ontem ainda, gente, antes de que eu estava pensando em vir e trazer uma coisa, assim, informações bem mais modernas, assistindo uma palestra de um oncologista lá, de um hospital famoso em São Paulo, um profissional muito respeitado, muito competente. Ele dizia isso também, que a maioria das pessoas, às vezes, não acreditam. Vai ao médico, e o médico diz para ele assim, olha, o que o senhor precisa, tanto para o cardiopata, para o hipertenso, o diabético, fala, olha, o que é importante aí? É que você melhore, perca seu peso, que você faça exercício físico, que você melhore a sua alimentação. Isso é comprovado, é tão mais importante, às vezes, que o remédio que ele está tomando. Porque tem um efeito muito importante, e isso no câncer também. Então, ele ainda reforçou isso, dizendo onde Deus existe mesmo. Porque 60% pode ser modificado, diminuído esse risco, ou até mesmo para aquela mulher que teve câncer, para evitar que ela não tenha em outra mama, essas são as mesmas recomendações. Então, sedentarismo. Sedentarismo é um fator forte aí de risco. E a gente tem levado uma vida muito sedentária, né? Todos nós. Até mesmo pelo nosso dia a dia. Mas lembrar que 50 minutos, pelo menos, de caminhada 3 vezes na semana, que vai dar aí 150 minutos, faz uma diferença muito grande. Então, o sedentarismo é um fator de risco, o exercício não é um fator de proteção, né? Então, ganhar peso, por exemplo, após a menopausa, pelos 20 quilos que você ganha, aumenta muito. Em quase 20% o risco de a gente ter um câncer de mama. Por quê? Porque a gordura ela vai virar, e todas nós estamos, quase todos nós, sobrepeso, né? Então ela vai virando o quê? Ela, no final de todo o metabolismo ali, vai virar um hormônio, que é o estrógeno, né? E que vai causar, que pode causar, está mesmo também muito envolvido, principalmente no câncer de mama. Então, o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso e principalmente a alimentação. A nossa alimentação está muito ruim. Muito fast food, muita pizza, muita comida processada que a gente compra, tudo, né? Porque é mais rápido para a gente. E isso é hoje, é amanhã, são todos os dias somados. Isso faz um estrago, mas um estrago muito importante nas nossas células. Então, o que é importante ficar daí? Comer muita verdura, muitas frutas, muitos legumes, o integral, o arroz integral. Tem macarrão, que todo mundo gosta do macarrão, não é mesmo? O macarrãozinho integral, o pão integral, o carboidrato, ele é terrível. Ele é importante na nossa alimentação, mas ele tem que ser muito diminuído. Outra coisa que é um fator de proteção muito importante é peixe. A gente não come peixe. A gente mora numa cidade que é o Rio de Janeiro, quase ninguém come peixe, né? E nós deveríamos comer, pelo menos, principalmente nós mulheres, a gente está falando de câncer de mama, pelo menos 3 vezes na semana na nossa dieta. Diminuir a carne vermelha. Não, a gente faz churrasco, toda semana um churrasco, né? Então, tudo isso somado, isso faz um estrago, e são exatamente os 60% que Deus deixou nas nossas mãos para diminuir esses fatores aí. Pode mudar. Ali a gente trouxe, então nós falamos dos fatores de risco, e ali são os sinais e sintomas, né, do câncer. Então, o que vai chamar a atenção? Ali está escrito nódulo palpável. A gente não quer que chegue nesse ponto do nódulo palpável para alguém procurar o serviço de saúde. Porque se eu tenho um nódulo palpável,
há quanto tempo aquilo está? Porque ele leva mais ou menos 10, às vezes, não sendo um câncer agressivo, vai levar mais ou menos 10 anos ali. Então, essa mulher não fez mamografia. Salvo se ela tiver esse tipo de tumor muito agressivo. Entendeu? Então, ela esperou, aí apareceu aquele tumor. Uma boa coisa também é que 80% dos nódulos mamários, eles são benignos, 80% pelo menos. Mas eu não posso pagar para ver. Então, quando ele aparece, tem que correr, tem que sim ver. É muito natural, vai muito as meninas, até por incrível que pareça, a mulher jovem, ela procura muito, porque ela tem muito, né? Na mama aparece uma modificação, que é um nódulozinho que é benigno, que se chama fibroadenoma. E aí, mas ela não pode pagar para ver, né? Eu não posso achar que é e falar, não, isso aí eu li, é um fibroadenoma, é benigno. Não. Então, o nódulo é a coisa que faz mais as mulheres correrem para procurar um serviço de saúde. Mas não é só isso, muitas vezes o nódulo não vai estar presente. Então, o que pode ter? Um endurecimento da mama, a mama avermelhada, secreção mamilar, ali acho que não dá para ver bem, né? Tem umas figurinhas mostrando assim, em volta da mama, às vezes, fica uma pele com uma textura diferente, que eles chamam de pele de casca de laranja, que fica com os furinhos. Aquilo também tem que alertar. A secreção mamilar também faz com que a mulher procure serviço de saúde, que ela fica preocupada. Então, conhecer a sua mama é muito importante. Mas você não pode esperar chegar a ter os sinais e sintomas, é por isso que a gente está falando de rastreamento. O que é rastrear? É procurar doença, procurar alguma patologia num paciente que não tem nada, ele não tem nem sinal nem sintoma. E o diagnóstico precoce, eu vou falar mais adiante, mas já adiantando. O diagnóstico precoce é quando essa mulher aparece lá no serviço de saúde. Eu notei um nódulo, um espessamento, está saindo uma secreção no meu mamilo. Aí eu já não vou fazer uma mamografia pensando em rastrear. Aí já é diagnóstico. Então, a gente não quer que a mulher espere ter isso, né? Mas esses são os sinais e sintomas também do câncer de mama. Pode mudar. Aí a gente tem a nossa grande aliada, que é a mamografia. Então, o que é a mamografia? Ali tem um mamógrafo, acho que todas já fizeram, né? Então, uma queixa muito comum é, a mamografia dói. Fazer mamografia, não, na verdade não dói. Ali a gente está vendo uma mama sendo comprimida, né? Tem que ser, aquilo ali, a mamografia, o mamógrafo nada mais é que um raio-x das mamas. Então, para que se obtenha uma imagem de qualidade e que não tenha tanta radiação, porque a radiação também leva ao câncer. O bom da medicina é isso aí, né? Pelo menos na tecnologia médica é que isso vai evoluindo. Mas, por enquanto, o que se tem mesmo ainda é o mamógrafo. Já melhorou muito. Antigamente, eu não sei quem fez antes, né? Era bem diferente. Agora a gente tem o digital e tem os outros. A imagem é muito melhor, que aí não precisa ficar repetindo. Porque acontecia isso. Você ia e a mulher ficava nervosa porque vai ter que repetir, espera um pouquinho. E aí é uma radiação maior que você também está recebendo. Então tem que deixar, tem que comprimir mesmo, porque o raio-x vai passar normalmente direto, bem, vai poder visualizar toda a glândula mamária. E aí do lado está lá o que é, né, a mamografia. É o raio-x, nada mais do que um raio-x da mama. A gente vê do lado esquerdo, está até circulado ali, o que é um tumor. Provavelmente, aquele ali é um tumor de mama. A gente não pode garantir. Diagnóstico só dá biópsia. A imagem, ela sugere muito. Na verdade, aquele ali Ele foi para uma biópsia e é um tumor mesmo de mama. É assim que ele aparece. Está vendo como ele parece mesmo aquele caranguejo que a gente viu lá? Ele invade, ele não é definidinho. Você não sabe onde ele começa e onde ele termina. Vocês estão vendo ali. Que bom. Então, você não sabe onde ele começa, onde ele termina. A imagem, a mamografia, para quem já leu o laudo, vem escrito assim, BIRAD 0, 1, 2, aí o paciente não sabe o que é. Também não tem que saber mesmo, não, tem que levar para o seu médico saber. É ele que tem que te informar o que significa aquilo. Então, é uma nota que aquela mamografia recebe. De 0 a 3, normalmente vai ser benigno. De 0, o 0, ele tem uma complicação, porque quando tem 0, significa que aquele profissional que fez o exame, ele não chegou a conclusão nenhuma.
Então, vai ter que complementar, ou com uma ultrassonografia, ou com uma ressonância magnética. Então, o 0 é inconclusivo. De 1 a 3, o 1 e o 2 são benignos, nada é tchau, e só volta ano que vem para fazer o outro. O 3, 98% é benigno. Mas, como apareceu uma coisa que ele tem quase certeza que é benigno, mas o quase não pode liberar. Então, no quase, ela vai voltar dali a 6 meses, fazer uma nova mamografia, que ela vai repetir ano que vem, e depois, em 2 anos, em se mantendo esse nódulozinho que foi visto, ela volta para a categoria lá do benigno. O 4 e o 5, então tem alta probabilidade de ser câncer. O 6 já é câncer mesmo. Então, mas o que faz diagnóstico? Diagnóstico só biópsia é que faz, tá bom? Vamos lá, deixa eu me adiantar aqui então, né? Aí mostrando a mamografia, e aí voltando a lembrar ali da porcentagem de cura que a gente tem em se diagnosticando no início, falando do rastreamento, da diferença de um para outro. Igual eu disse, rastrear é procurar doença numa pessoa saudável, né? E diagnóstico precoce é tentar pegar esse tumor pequenininho, quando ele não invadiu, que ele ainda está dentro daquela cápsula lá onde ele surgiu, que a gente chama de in situ, para poder fazer, até evitar a mutilação. Uma coisa que deixa as mulheres muito, né, infelizes, muito tristes, é essa questão de ter que tirar a mama. Quando se tem um diagnóstico muito precoce, às vezes nem precisa tirar, vai fazer o que chama de quadrandectomia, só tirar aquele pedaço onde está o tumor, com uma margem de segurança, claro, e vai fazer um outro tratamento e preserva uma grande quantidade de tecido mamário, né? Então, até por isso também, para evitar a mutilação, uma cirurgia mais invasiva, um procedimento mais invasivo, é muito importante o diagnóstico precoce. Pode mudar. Então, ali eu nem estou vendo o que está escrito, acho que ele está explicando mesmo sobre quando vai realizar. Isso é importante, porque nós temos a Sociedade Brasileira de Mastologia, e que diz que tem que ser realmente a partir dos 40 anos, que é quando aumenta o risco. Lembra que eu falei que é com a idade que vai aumentando o risco? Então, o Ministério da Saúde, ele já coloca, assim, o exame clínico das mamas, feito por um profissional de saúde, capacitado para isso. Então, vai fazer esse exame clínico anual das mamas. Isso para o Ministério da Saúde, tá? E a mamografia naquela faixa etária em que se descobriu e que está a grande maioria das mulheres com câncer, que é dos 50 aos 69 anos de idade. Então, essa faixa o governo prioriza. É serviço, por exemplo, é dinheiro público, não tem como começar com 35 para todas as mulheres. Então, realmente, ele tem que otimizar, com base em protocolos também do mundo, em que é feito assim, para aquelas mulheres. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que seja anual, a partir dos 40 anos. Podendo começar mais cedo, também pelo INCA e o Ministério da Saúde, para aquela mulher que a gente falou lá, que tem um câncer de mama na família, antes dos 50 anos. Então, se essa mulher tem um parente que teve câncer de mama com 48, vai ter que começar lá, se é a sua prima, filha, com 38. Muitas têm recomendação de começar a mamografia aos 35 anos para rastrear, tá? Quem tem esses familiares, ou tem essa BRCA1, também, né? Uma história de câncer de ovário, também tem essa recomendação de começar a fazer mais cedo. Pois não? Pode ir. Ali, a gente está falando do autoexame. O autoexame ficou muito polêmico, por quê? Porque muitas vezes a mulher em casa, né, lia, ou ficava sabendo que, eu toquei, não senti, não tenho nenhuma secreção na mama, nenhum caroço, ferida, não tenho nada. Então não vou procurar, não vou fazer mamografia, para quê? Fazer, eu não tenho. Então ficou polêmico, porque na verdade não. A gente não quer esperar que apareça isso para fazer o diagnóstico. Então o autoexame, ele teve aí, ficou, sabe, com uma corrente querendo que não se fale nele, mas ele é importante para empoderar a mulher, para que ela conheça a sua mama. Ela olha, ela veja aquelas diferenças. Tem uma coloração diferente, está coçando, porque tem um tipo de câncer que ele coça o mamilo, ele não tem mais nada, mas vai estar ali.
sabe? Aquele prurido, tem uma coceira na mama, isso tem que chamar atenção, tem que procurar o serviço de saúde. Então, ela conhecer, ver que está vermelha, que aquela pele está parecendo casca de laranja. Então, é importante o autoexame nesse sentido, mas ele não vai deixar nunca de te encaminhar para um profissional que examine a tua mama e nem para deixar de fazer a mamografia. Então, a técnica é simples, aliás, não tem que ter técnica. É simplesmente com a mão direita, você vai fazer na mão esquerda. Vai palpar, fazer movimentos circulares na mama, em busca disso, de alterações. E vice-versa, com a esquerda você palpa a direita. E as axilas, porque as famosas linguinhas, elas também são um sinal de alerta. Se você não tinha nada, de repente notou um caroço na axila, gente, tem que correr para o serviço de saúde, sim, para descartar um câncer de mama. Então, sobre o autoexame, o que é importante? Para quem menstrua, sempre fazer após a menstruação, uma semana depois, ou faz de frente ao espelho, ou às vezes no banheiro mesmo, lá no chuveiro, que está molhado, né, passou o sabonete, a mão desliza melhor para se fazer o exame, e aí faz uma vez por mês. A mulher que não menstrua, ou por estar na menopausa, ou porque faz uso de uma medicação, né, que não deixa menstruar, ela escolhe um dia no mês, vou fazer todo dia 15 esse exame. Então, é uma maneira, é importante o autoexame nesse sentido, mas de jeito nenhum ele substitui a consulta com um profissional para fazer esse exame clínico da mama e nunca vai substituir, né, o exame de imagem, no caso a mamografia. Pode passar. Então, o que fica, o que é importante também a gente lembrar aí? Que Papai do Céu é muito bom, né? E que Ele deixou que a gente tivesse em mãos, né, essa responsabilidade de diminuir os riscos aí do câncer de mama no que a gente pode. Lembrando ali do índice, ali está mostrando o cigarro, 24%, que ele aumenta o risco, o sedentarismo, até aquele que não fuma, mas está próximo daquela pessoa, né, que é fumante, que é o fumante passivo, olha ali, 13%. Ali faltou uma coisa importante, tá? A alimentação, mas não está dizendo que 30% ela tem essa importância. Olha lá, está mostrando, falando da verdura, falando para evitar carnes vermelhas, né? E uma alimentação rica em fibras, coisas integrais, né? O arroz, o pãozinho. E falando do exercício físico. E uma coisa que se descobriu agora, tão importante quanto isso, é sobre o álcool. Hoje, né, as mulheres bebem, e não interessa o que for. Passou de um cálice, por exemplo, de vinho, e se isso for diário, ela aumenta muito, mas muito mesmo, esse risco de ter o câncer de mama. E ficar de olho na balança. Ganhar 20 quilos após, por exemplo, a menopausa, também aumenta muito o nosso risco. Como é que a gente combate? Fazendo exercício físico, fazer aquela caminhada vigorosa, né, com mais força. Nossa, diminui muito. Isso é bom para o coração, é bom para o diabetes e muito, mas muito bom mesmo para diminuir esse risco do câncer de mama. E tem que ficar que a mamografia, ela é o exame que faz esse diagnóstico precoce, evitando com que tantas mulheres sejam mutiladas, que tantas mulheres morram ainda. Então, no Brasil, agora, a estimativa desse ano foi de mais de 159 mil mulheres com diagnóstico. É muita gente, né, com câncer de mama, muito. E o pior é estar com câncer de mama em estágio avançado. Aí, acho que é o último slide desse. Então, e os tipos de tratamento? O tratamento, hoje, a gente ainda tem um arsenal maior. Antigamente era a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Hoje a gente tem a imunoterapia, terapia-alvo, a hormonioterapia. Então vai depender muito, é individualizado, do tipo de tumor, quando foi feito esse estadiamento, de quando foi feito esse diagnóstico, daquelas patologias que a mulher tenha também, as comorbidades. E uma coisa importante ali, gente, falar, a hormonioterapia, ela vai tratar de acordo com o tipo de linhagem de câncer, mas um que não está ali, que se chama imunoterapia, a proposta é tratar o nosso sistema imunológico, reforçar o sistema para combater o câncer assim. Então, lá nos Estados Unidos, eles já estão muito avançados com isso. E está chegando no Brasil, já tem até em alguns locais.
E aí, esse médico mesmo que eu estava dizendo para vocês, um outro perguntou para ele, e a religiosidade? Você tem notado alguma diferença? O que a ciência fala sobre isso? Então, ele disse, olha, a religiosidade é muito importante nesse tratamento aí no enfrentamento do câncer de mama. Observa-se que a pessoa que tem fé, não tem, os estudos estão em andamento, mas já mostraram que aquela pessoa que tem fé, sabe, que olha a vida positivamente, que acredita, a gente estava falando de fé, né? Hoje o tema, né? Nada é por acaso mesmo, né? Então, a gente falando de fé, essa pessoa, ele dizendo que a fé já mostrou que o paciente, ele melhora, além de melhorar mais rápido, ele enfrenta melhor os efeitos colaterais do tratamento. Então, assim, tem um peso muito grande, tem vários estudos aí em andamento mostrando isso, tá? Tentando mensurar tudo isso. E assim, o que tem que ficar, eu acho, é saber que está nas nossas mãos a grande, né, a grande parte aí de evitar esses riscos. Saber que o câncer de mama tem cura, né, e que o que nós queremos fazer é diagnóstico precoce, rastrear enquanto ele é pequenininho, que ele não pode nem ser palpado. Então, é isso que eu queria trazer aqui. A gente trouxe um pouco sobre o câncer de colo também, que, como eu disse ali no início, o câncer de colo, de útero, ele foi também, ele entrou nessa do Outubro Rosa a partir de 2011 no Brasil, porque ainda morrem muitas mulheres de câncer de colo de útero. E o que é pior ainda, gente, porque esse é um câncer que você pega e você tem quase 100% de chance de cura mesmo. E é tão simples, é o preventivo. Fazer o preventivo anualmente. Toda mulher depois dos 25, principalmente dos 25 aos 64 anos, tem que fazer o preventivo. Se você tem na rede pública, funciona assim, com 2 preventivos consecutivos, 2 anos consecutivos, sem nenhuma alteração, você pode ficar até 3 anos, porque ele é um câncer que dá sinal, ele dá uma lesão. Então, ele começa pequenininho, mostrando no seu preventivo alteração. Então, o médico consegue detectar essas lesões quando elas não são câncer, elas são pré-cancerosas. Então, é muito importante o preventivo. E é tão simples, é muito simples. Qual a causa dele? É o HPV. A gente sabe que o HPV é um vírus, né? E quase 90% está envolvido de câncer de colo com HPV. Então, a gente tem como fator de risco múltiplos parceiros, né? Principalmente isso. E muitas vezes uma mulher aí fala, tá, só múltiplos parceiros? Não. Porque muitas mulheres já estiveram expostas, estão expostas, às vezes ela tem um único parceiro. A camisinha seria idealmente realmente um fator aí para poder ajudar no combate, já que ele, o HPV, ele está envolvido nessa grande maioria aí porque ele causa uma ferida. Ele causa uma ferida, essa ferida progressivamente ela vai levando a essas lesões que são pré-cancerosas e se tornam cancerosas. Mas você consegue detectar isso muito fácil. Se faz o exame preventivo, que seja, né, depois desses 2 resultados, que você fique até 3 anos sem fazer, seguindo essa sequência que o Ministério até da Saúde recomenda, você consegue pegar essas lesões e tratar facilmente, entendeu? E o tratamento também vai ser muito menos invasivo, muito menos. Se você pega uma lesão, eu queria só mostrar um colo, como é o nome dele? O colo do útero, eu queria mostrar rapidinho como é que, acho que ainda tem aí, não? Isso, ali está o colo. Então, o primeiro, que está rosadinho, só com o da esquerda para a direita, ali está uma lesãozinha inicial, que é pré-canceroso. E aí já vamos para o segundo, olha como já vai aumentando ao terceiro e último, que é um câncer avançado, que já deve ter chegado ali na bexiga, que já invadiu outros órgãos adjacentes. Então, é tão simples, né? A nossa arma está ali com o quê? Com o preventivo, né? Barato, simples, em que a mulher, o tratamento, naturalmente, vai ser como o dos outros cânceres. Vai depender do estadiamento, do tempo que aquela mulher, né, levou para poder se detectar.
Sendo que esse então é um tipo de câncer que eu acho inadmissível que ainda se morra. E a previsão para o Brasil agora, até o final de 2018, é que 17 mil mulheres têm novos casos de câncer em estágio pior, estágio avançado, porque essa mulher não faz preventivo. Porque se fizer preventivo, não tem. Ela não vai escapar. Em algum momento que ela chegar, isso vai ser detectado. E se de início, né, isso nos poupa tanto sofrimento, então está nas nossas mãos, realmente está. Eu acho que tem que ficar essa ideia de procurar o seu serviço de saúde, fazer seu preventivo, não tem que temer fazer a mamografia, não vou fazer porque pode dar. Gente, a doença não vai desaparecer, né? A gente tem essa mania de falar, não vou fazer o exame não, que vai que dá. Sim, mas ela não vai desaparecer se eu deixei de fazer, né? Então, muito pelo contrário, ela vai desaparecer porque eu vou tratar se eu descubro, né? Então, acho que é a ideia que tem que ficar, é disso aí, é de fazer o rastreamento, principalmente, e do diagnóstico precoce. Então, procure serviço de saúde, porque a gente tem que se cuidar. A prevenção é o melhor tratamento mesmo para os dois tipos de cânceres. Então, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser me falar alguma coisa, tá? Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada a vocês. Obrigada.